Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46:10. Eu quero agradecer ao William pela confiança de convidar-me para ministrar a palavra de Deus junto com os irmãos nessa manhã. Eu peço para que os irmãos abram sua Bíblia em Mateus 5 e deixem sua Bíblia aberta aí em Mateus 5, até que possamos ler essas passagens que ilustram o tema de hoje. O tema de hoje, a segunda milha. Mas antes, assim como estamos, baixemos a cabeça, fechemos os olhos e vamos orar. Senhor Deus, Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. A Ti toda honra e toda glória. Estamos humildemente aos Teus pés, diante do Teu trono, na Tua santa casa, porque queremos aprender qual é a Tua vontade para a nossa vida. Portanto, que o Senhor permita que o Teu Santo Espírito nos preencha de poder e que nada nos atrapalhe na concentração do estudo da Bíblia nesse momento. Amém. Em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Amém. Estamos no ano 63 antes de Cristo. O cenário é de terror para o povo judeu. O exército romano, constituído por uma tropa de mais ou menos 100 mil homens, invade Jerusalém. E sob o comando do grande general Pompeu, assume, consequentemente, toda a Judéia. O imperador é o grande César Augusto, César Otávio Augusto. Os Césares faziam parte de uma dinastia imbatível naquela época, muito poderosa. E para ilustrar o poder de César, nós vamos ler alguns trechos de um texto arqueológico escrito 9 anos antes de Cristo. Esse texto é encontrado na revista Unitas. Depois os irmãos podem pesquisar. Revista Unitas é uma revista especializada em publicar textos de pesquisadores, são textos inéditos de pesquisadores na área da teologia e das ciências humanas, ou ciências religiosas. E o texto diz o seguinte: ó diviníssimo César, devemos considerá-lo igual ao príncipe de todas as coisas, o início da vida e da vitalidade. César, a boa fortuna comum a todos, levou a nossa vida ao ápice da perfeição. Olha como os romanos viam César. O maior, o poderoso, o imbatível. E assim segue a citação, que é bem maior, nós lemos apenas alguns trechos. Nesse contexto de grande poder, abre-se um ciclo de grande sofrimento, perseguição, sacrifícios para o povo judeu. E nesse contexto, o povo judeu organiza-se em vários grupos sectários, grupos que esporadicamente se levantam violentamente contra os romanos, rebeldes, judeus rebeldes. Podemos citar aqui como exemplo, todos nós vamos nos lembrar dos zelotes. Quem liderava os zelotes? Barrabás, lembra?
Lá no julgamento de Jesus, Pilatos disse: Jesus ou Barrabás, lembram? Pois é, Barrabás estava ali preso. Ele haveria de ser morto na cruz, porque ele era líder dos zelotes, um dos grupos sectários, rebeldes, que enfrentavam os romanos. E por isso, por causa dessa rebeldia, a opressão intensificava sobre o povo judeu. E o povo era humilhado, maltratado, constrangido. Muitos eram mortos de forma tão cruel que nós nem temos a capacidade de imaginar. A pior delas era a morte na cruz. Qualquer deslize, qualquer contrariedade contra um judeu, contra um romano, era motivo para se sacrificar um cidadão judeu. O Império Romano naquela época, na época de Jesus, era conhecido por causa de suas estratégias. Um império muito forte, o mais forte de todo o mundo. Esse império dominava ali a maior parte do território, as margens do mar Mediterrâneo, Europa, Ásia, África. E esse império era conhecido não pelas suas armas de guerra, não pela sua força bélica, era conhecido pelas suas estratégias. E uma de suas grandes estratégias era dominar a mente dos seus inimigos. O psicológico, eles dominavam a emoção dos seus inimigos. Agora sim, teremos o privilégio de ler a palavra de Deus. Mateus 5, a partir do verso 41. Mateus 5, a partir do verso 41, diz o seguinte: acompanhem comigo, por favor. São palavras de Jesus. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Jesus continua dizendo: ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Mas eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. E o quê? E orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? E termina Jesus dizendo: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Nesse emaranhado de sofrimento, de perseguição, de agonia para o povo judeu, Jesus traz essa palavra, esses ensinamentos como uma flecha certeira, ensinamentos de paz, amor e humildade. Mas como assim? Muito provavelmente, os que ouviam Jesus, os que o seguiam, pensaram: como Jesus traz esse tipo de ensinamento em
vai com ele 2. Qualquer cidadão romano naquela época tinha por direito, todos nós aqui sabemos, qualquer cidadão romano tinha por direito de obrigar um judeu a carregar sua bagagem por 1 milha. 1 milha equivale a 1,5 km de extensão. O judeu podia estar doente, com o filho acamado, o pai morrendo, qualquer coisa. E a bagagem do romano podia ser também qualquer coisa. Um boi, um cabrito, um saco de milho. O judeu, se o romano quisesse, era obrigado a carregar por 1 milha a bagagem do cidadão romano. E os judeus odiavam isso, dentre outras coisas. Mas Jesus foi firme. Jesus não anuiu nenhuma palavra do seu ensinamento. Seus ensinamentos eram firmes, categóricos. Aquele que pagou o mais alto preço pela nossa salvação. Aquele que morreu na cruz em nosso lugar. Aquele que hoje está no céu, no santuário celestial, mediando por nós. O Criador de todas as coisas. Sabia muito bem o que estava ensinando para os que ouviam. Jesus sabia que suas palavras se eternizariam pelas épocas, pelos tempos, pelas gerações, trazendo cura espiritual, moral, psicológica, emocional, por que não dizer física. Jesus estava com o intuito de preparar aquelas pessoas. E aqueles ensinamentos chegam até nós hoje, ele sabia disso, para prepararmos como um povo forte, destemido, que possa representá-lo diante dos mais vis seres humanos, em meio ao caos moral, ético, social e espiritual que estamos vivendo. A exemplo disso, nós temos a abertura das Olimpíadas. Quem está sabendo aqui da performance? Fizeram uma performance dizendo que é arte. Eu sou artista plástica, eu sou da área de comunicação, eu sei o que é arte. Fizeram uma performance ali, na abertura das Olimpíadas em Paris. Montaram uma mesa como se fosse a última ceia de Cristo. De repente sai um cantor ali, representando Deus pagão. Deus pagão. Jesus sabia que isso ia acontecer. Então ele estava preparando, ele estava dizendo: se alguém te fizer seguir com ele 1 milha, não, siga com ele 2. Você precisa ser forte, suportar o seu inimigo, o seu opressor, porque é na 2ª milha que você pode encontrar a oportunidade para que tudo se transforme em sua vida ou na vida do seu opressor. Você testemunhando para ele nessa 2ª milha. Ali pode ter uma alma em potencial para o reino dos céus. Por isso você deve seguir a 2ª milha com o seu opressor. Você vai aprender a ser mais humilde. Na 2ª milha vai haver perdão. Na 2ª milha pode ter a libertação daquela mágoa que você guarda, dessa mágoa que jamais garante para você a paz e a serenidade. É na 2ª milha, meu filho, Jesus queria dizer. E quer dizer-nos hoje que você vai me representar. É caminhando a 2ª milha. É carregando a bagagem do seu opressor.
é carregando uma cruz pesada. Eu não garanto para você que a segunda milha será fácil, não, mas eu garanto, diz Jesus, que eu vou junto e que eu vou te dar poder, força e sabedoria através do meu Santo Espírito, para que você seja um vencedor. E por falar em vencedor, o apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo, vamos abrir a nossa Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, fala de uma coroa de glória, uma coroa incorruptível, que já está preparada para ser colocada na nossa cabeça. Vamos ler juntos, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, que diz assim: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos. A quem? Todos quantos amam a sua vida. Não tem acepção de pessoa, irmãos. O sol de Deus nasce para justos e injustos. A chuva de Deus cai sobre maus e bons. Agora é o tempo da graça. É o tempo para todos. É o tempo para pegarmos na mão do opressor e seguirmos a segunda milha. Porque o tempo da graça e o tempo de andarmos na santificação, mais fortes do que nunca, é agora. Com quem nós precisamos seguir a segunda milha hoje? Você já pensou a respeito? Será que seria com um filho problemático? Não sei. Com um vizinho, passa raiva demais, às vezes. Ele é o nosso opressor, a segunda milha. Vamos colocar na segunda milha. Com quem precisamos seguir a segunda milha, irmãos? Com abuso dentro de casa, droga? Não sei. E qual é a bagagem que precisamos carregar nessa segunda milha? Muitos estão sofrendo. Todos sofrem. Todos têm sua cruz. Todos têm a sua opressão, a sua provação. Muitas vezes, quase sempre, nós chegamos a pensar que Deus está diante de nós, diante da nossa dor, parado, de braços cruzados, olhando para o nosso sofrimento. Mas Deus não está parado, não. Ele apenas quer que a iniciativa seja nossa, porque foi Ele quem nos deu o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é nosso. A decisão deve partir direto do nosso coração. O clamor por socorro, como cantou a querida irmã, que hino maravilhoso. O clamor por socorro precisa sair do nosso coração. Jesus não invade a nossa vida. Jesus segura a nossa vida quando nós a colocamos em suas mãos. E Jesus jamais vai desistir de nós. Amém. Jesus chega e diz: filho, eu tenho um caminho para você. Não é fácil, mas no final eu tenho uma vitória guardada nas minhas mãos, a coroa, para colocar na sua cabeça, se você quiser me seguir. E você diz: não é hora. Jesus, vai desculpando aí, o senhor é muito legal, mas não é hora. Eu tenho outras coisas para resolver. E assim passa o tempo. E Jesus não desiste de você. E Jesus convida novamente. E Jesus permite que coisas aconteçam em nossa vida, como a lição da escola sabatina nos ensinou hoje.
provações, dores, tempestades, para que nós possamos clamar como os discípulos clamaram a Jesus. Jesus, nós estamos morrendo, nós vamos morrer. E Jesus diz: por que vocês são tímidos? Por que vocês são covardes? Confiem em mim, eu estou aqui. A tempestade com Jesus é possível. A segunda milha com Jesus é possível. É um privilégio. Não é sofrimento, mas é a oportunidade de crescimento e de vitória. Amém. Vitória dentro do grande amor de Deus. Eu, porém, vos digo, disse Jesus, amai os vossos inimigos, lá ainda em Mateus 5. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. A segunda milha é a nossa última chance. E poderá ser a última chance também do seu próximo, do meu próximo, do meu vizinho, do meu filho, do meu marido, da minha esposa, do meu irmão. Não interessa. É ser humano. Não há acepção de pessoas. Que nós tenhamos essa convicção do amor de Deus. Que Deus é amor. E que possamos caminhar na senda da santificação, tendo em mente que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E Jesus, baseado em seu grande amor por nós, depois de ter morrido na cruz por nós, de ter ressuscitado e hoje está no céu, antes de ascender ao céu, Ele disse o que nós vamos ler juntos para terminarmos o culto dessa manhã. Vamos ficar em pé e vamos ler essa passagem. João 14, a partir do verso 1 até o verso 3. Vamos ler com toda a força do nosso pulmão, para que Deus, o nosso Pai, fique feliz e saia daqui honrado e glorificado. E que nós saímos mais fortes do que entramos. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Essa é a recompensa de seguirmos a segunda milha com o nosso próximo e de estarmos no caminho da santificação. Amém. Vamos nos despedir em oração.